Olá, bom dia, crianças. Hoje dando sequência, ao nosso conteúdo na disciplina de Geografia. Registrem a data de hoje, 10 de 1 de 2020, que fica aqui na página 6. Lembrando que é o caderno 4, certo? O caderno novo, certo? Então, peguem aí o caderno para poder estar fazendo acompanhamento da aula, certo? Como nós estamos estudando a população, brasileira, o crescimento, como se deu, esse crescimento da população brasileira. Hoje o que ele trouxe aqui foi por que a população brasileira cresceu tanto? Uma pergunta, No gráfico apresentado anteriormente, foi possível que visualizar em números o quanto a população brasileira cresceu, Ou seja, evoluiu, tá? No passar dos anos. Esse ritmo acelerado de crescimento da população, sobretudo durante o século XX, gente, tá? Deve-se a alguns fatores que serão estudados a seguir. O primeiro fator que ele trouxe aqui foi a entrada de imigrantes de um país, Todo mundo sabe que hoje é bastante comum essa imigração, de um país para o outro, certo? Então, por isso que ele colocou também que a entrada de imigrantes no país também ocasiona o quê? A evolução, desse crescimento populacional, certo? Ele traz aqui, além dos povos indígenas que já viviam no atual território brasileiro, no início do século XVI, o país contou com a chegada dos portugueses, que vieram com o objetivo de quê? De colonizar o país, O Brasil era colônia de Portugal e depois conseguiu aí, vamos dizer assim, a liberdade, A sua independência, certo? E dos povos africanos que foram trazidos para trabalhar como escravos, certo? Por exemplo, nas lavouras. No início do século XX, a imigração para o Brasil tornou-se muito intensa, ou seja, frequente, Estima-se que 4 milhões de imigrantes entraram no país. Veja, gente, tem uma quantidade muito grande, de imigrantes aqui no nosso país, vindos, principalmente de Portugal, da Espanha, da Alemanha, da Itália e do Japão. Como ele está citando aqui, ele está falando sobre os imigrantes que vêm de outros países para o Brasil, certo? Aqui a família Maceiro, os pioneiros italianos, no norte do Paraná, certo? Aí vem aqui, ele trouxe outro fator, certo? Página 6 ainda, tá, gente? O primeiro, gravem aí, a entrada de imigrantes no país, que evoluiu bastante para esse crescimento populacional, avanços da medicina, certo? Vão grifando aí, tá, gente? Algumas partes que não for necessária, eu irei pulando para a gente não perder muito tempo, certo? Até o início do século XX, a quantidade de nascimentos de crianças no país era muito alta, até o século XX. O nascimento era o que? Muito alta, porém a mortalidade também era elevada, certo? Então fazia o que? Acontecia o que? Aquele equilíbrio, Nasciam, morriam, certo? Isto é, nasciam muitas pessoas, mas morriam muitas outras também. Aí ocorreu o que? Aquele equilíbrio, populacional. Assim o aumento da população era lento, ou seja, era devagar, Porque quanto mais ia nascendo, também iam morrendo, certo? Nessa época não havia muitos medicamentos ou vacinas, não, era precário, gente? Muito precário. Se hoje em dia já é como é, agora você imagine, não sei quantos anos atrás, certo? Uma grande quantidade de pessoas acabava falecendo em decorrência de quê? De doenças, Falta de medicamento, males para os quais ainda não havia cura, ou seja, doenças que ainda não havia cura, Essas pessoas vinham o que? A falecer por falta de medicamento, até por falta de estrutura médica mesmo, certo? E também por profissionais qualificados, certo? A partir da década de 1910 ocorreram muitos avanços da medicina. Foram descobertos antibióticos, veja, ao ano que vêm ser descobertos os antibióticos, gente, tem muitos anos atrás, As vacinas, a cura para várias doenças, certo? O governo também ampliou o atendimento de saúde para a população em geral,
promovendo o quê? Vacinações em massa e oferta de remédio em hospitais e postos de saúde. Veja aí, tá, gente? Com o decorrer do tempo, né, que foi passando, evoluindo, foi se ampliando essas questões aí em relação à medicina, como ele trouxe aqui, tá certo? Dando continuidade, tá, gente? Aqui na página 7, vão marcando aí, vão registrando aí no livro de vocês para não esquecer. Outro fator também importante, né, foi o saneamento básico, tá? A partir do século XIX, os avanços nas condições sanitárias nas cidades possibilitaram que a melhoria no tratamento e na distribuição de água encanada. Também, né, um fator muito importante, a questão da água potável, onde nós possa estar fazendo o que? Ingerindo, né, essa água. Na coleta de lixo, né, que ninguém vai viver no lixão, tem que haver essa coleta aí de lixo, né, para preservar também a nossa saúde. E o tratamento de esgoto também, que é outro fator muito importante, certo? Evita o que? Doenças, né? Para evitar doenças, tem que ter esse saneamento básico. Tudo isso contribui para diminuir a proliferação de doenças, né? Foi o que eu acabei de falar. Todos esses fatores diminuem, né? A proliferação de doenças, a gente evita, né? Pegar doenças, né? Que venha, né? Até às vezes, na maioria das vezes, trazer aí, né? A morte para a população, certo? Vamos lá, página 7, aqui ele trouxe o saneamento básico. Agora aqui na página 8, a população brasileira ainda cresce, mas com menos, né, ou seja, com menos intensidade. Né? Embora a população brasileira ainda esteja crescendo, desde o final do século XX, o ritmo desse crescimento passou a ser mais lento, certo? Aí ele trouxe aqui, gente, um jogo rápido para vocês realizarem, certo? Vocês realizam esse jogo rápido. Vários fatores são responsáveis pela queda no ritmo de crescimento de nossa população. Um deles é mencionado na manchete a seguir. Leia e responda ao que se pede. Cerca de 4 milhões de mulheres entraram no mercado de trabalho. Certo? Vamos lá. Que fator responsável pela queda no ritmo do crescimento da população brasileira é abordado na manchete? Por que, em sua opinião, esse fator faria com que o crescimento da população brasileira começasse a diminuir? Por quê? Então, vocês irão analisar, certo? E irão responder para que a gente possa logo mais já fazer a correção da mesma, certo? A partir da década de 1990, as mulheres passaram a participar de maneira significativa no mercado de trabalho, onde era muito precário, onde também não ocorria, né, essa admissão aí dessas mulheres no mercado de trabalho, gente, tá? Hoje em dia, é outra visão, né? Os direitos são iguais, né? Se o homem trabalha, a mulher também pode trabalhar. Na verdade, sempre foi assim, mas tinha esse preconceito, né? Nas décadas passadas, certo? Com a ampliação na forma acadêmica, também começaram o quê? A se especializar em vários campos, né? Foi se modernizando aí, né? Para que pudesse estar desenvolvendo, né, o seu trabalho em diversas áreas, tá? No mercado de trabalho, certo? Vou só concluir essa parte aqui, tá, gente? Página 9, certo? Vamos lá. Uma das explicações para esse fato é que as mulheres precisaram que ajudar na composição da renda familiar. Veja que ela tenha também que ajudar, né? Assumindo em alguns casos o papel do chefe da família. A consequência disso foi a diminuição do número de filhos por mulher e, assim, a desaceleração do ritmo de crescimento da população. Veja aí o porquê, né? Esse fator aí ocasionou, né, a diminuição do número de filhos por mulher e, consequentemente, né, o crescimento populacional. Tá, gente? A resposta já está praticamente aqui. Por exemplo, na década de 1960 era comum encontrar famílias com 6 ou mais filhos. Geralmente, né, os nossos pais, né, no caso vocês que são pequenos, seus avós, né, tem a quantidade de filho maior do que os nossos pais, certo?
Pode analisar e perguntar à mamãe, à vovó, quantos filhos, né? Às vezes até você já sabe, né? Mas tem aí essa questão. Hoje em dia, por sua vez, não é tão comum encontrar famílias com mais de 2 filhos. Verdade, tá, gente? É raro. Tá? Hoje o povo só quer 1, 2 filhos no máximo, realmente, certo? No gráfico a seguir é possível observar a diminuição da taxa de fecundidade do Brasil. Veja aí, tá, gente? Ó, a taxa de fecundidade no Brasil de 1949 a 2016, certo? Então veja e analise, ó, vem o que é acontecendo uma queda, né? Uma queda de 1940, 50, 60, 70, 80, aí vem, ó, até, né, 2018, ó, veja, e 2060, que ainda está longe, né? Daqui a 40 anos a gente vai saber se isso aqui realmente, né, acontece, certo? Ciências. Vamos ler isso aqui também para a gente poder finalizar aqui na página 9. A ampliação dos serviços de saneamento básico levou à diminuição do número de casos de doenças infecto-contagiosas. Isso contribuiu para a diminuição das taxas de mortalidade e o aumento da população do país. Antes de tais melhorias, doenças como cólera, tuberculose, tétano e sarampo eram a causa da morte de muitas pessoas no Brasil, gente, realmente. Como forma de conter a expansão dessas enfermidades e garantir a qualidade de vida da população, o governo federal passou o quê? A partir do início do século XX, implantar regularmente campanhas de vacinação como meio de prevenção de saúde, tá? Prevenção de doenças, perdão, tá, gente? Ó, em diferentes períodos do ano são distribuídos o quê? Nos postos de saúde. Diferentes pontos dos municípios, cartazes, divulgando, né? Dos programas de vacinação. Com a intenção de quê? De chamar a atenção da população para o quê? Para a importância, né, dessa preservação aí. A importância das vacinas também no controle dessas doenças de uma forma geral. Além dos cartazes, são feitas também campanhas publicitárias em rádio e na televisão. Realmente, creio que todo mundo saiba, né, dessa divulgação, tá? Dessa importância aí, né, prevenção à saúde, que são, né, essas vacinas aí que vêm aí para prevenir essas doenças, certo? E nós, gente, vamos ficar aqui, tá? Para mim essa atividade aqui era enorme, aquela, mas não é, tá? Na próxima aula a gente dá sequência aqui, importância do censo demográfico. Então nós iremos ficar aqui a página 10, até porque só tem aquele jogo rápido, né? Bem pequenininho, certo? Então aqui, ó, suas vacinas estão em dia? Qual e quando foi a última vacina que tomou? Converse com seus pais ou responsáveis com a ajuda deles. Preencha o questionário a seguir. Isso aqui é uma questão pessoal sua, né? Sobre relação aqui à vacina, tá? Pegue o seu cartão de vacina, que eu creio que todos vocês têm, certo? Mas aí se informe com o papai e faça essas perguntas aqui e responda essa atividade, certo, gente? Espero que todos realizem, tá, essa atividade para logo mais em nossa videoconferência, tá, podemos fazer o debate, tá? Agora é sua vez, página 10, certo? Então, fiquem com Deus, tá? E até logo mais na nossa videoconferência. Realize as atividades, ok? Obrigada. Beijo e até já.